Dando sequência à nossa pauta, eu apregou a aparecer na indicação número 031 de 2022. O autor da indicação é o Dr. Márcio Barandier, matéria Lei 14.365 de 2022, resolução STJ-GP 19 de 2022, tempo de sustentação oral em agravo regimental em feitos criminais no STJ, exíguos 5 minutos, desproporcionalidade, amplitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Relatora, a doutora Carolina Albernac, que está aqui presente, e o doutor Gustavo Teixeira, ambos da Comissão de Direito Penal. E passo a palavra à doutora Caroline para a apresentação da indicação, do parecer, perdão. Boa noite, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento todos os consortes aqui presentes. Vou tentar ser breve, não porque o tema não seja caro, não seja importante, mas porque é de uma singeleza e de uma clareza que dispensa maiores aprofundamentos aqui. Vamos lá. O STJ, em razão de uma mudança legislativa recente que alterou o Estatuto da Advocacia, editou uma resolução em que limita o tempo de sustentação oral em caso de agravos contra decisões monocráticas de relator em tribunais, sejam elas não conhecendo do recurso ou negando-lhe provimento. E, em tais casos, a mudança feita no Estatuto da Advocacia, ao permitir a possibilidade de sustentação oral, fez com que o STJ, através de uma resolução, notem, não se trata nem de regimento interno, nem de uma alteração regimental, mas sim de uma mera resolução da presidência, determina que essa sustentação se dará em exíguos 5 minutos. Então, a partir desse fato, que, evidentemente, como já dito pela doutora Tereza, quando viola e quando cerceia um direito da defesa, em última instância, viola também o direito do cidadão, que é a quem se destina a prestação jurisdicional, foi feita essa indicação e eu, juntamente com meu colega Gustavo Teixeira, trouxemos aqui alguns argumentos para sustentar a ilegalidade dessa resolução. Bom, o primeiro deles, na verdade, vou começar pelos últimos, que são talvez os mais, à primeira vista, evidentes. Não se pode crer que, principalmente em matéria criminal, porque é preciso também fazer essa ressalva, de que a resolução trata dos agravos em matéria criminal. O Estatuto da Advocacia não fala disso, fala que todos os agravos contra decisões monocráticas de relator, nessas circunstâncias que eu mencionei, darão ensejo à sustentação oral. Mas o STJ escolheu limitar em 5 minutos apenas, então, somente os agravos em matéria criminal. Por quê? E aí é importante também contextualizar, porque imagino que nem todos aqui militem na área criminal, mas contextualizar o que de fato acontece. Principalmente, isso também se dá nos recursos especiais, mas, sobretudo, nos habeas corpus. Quando a defesa chega aos tribunais superiores e se depara com uma decisão monocrática, indeferindo ou não conhecendo o seu recurso, o que se está fazendo, na realidade, é suprimir o julgamento colegiado, é suprimir que a defesa possa dispor de uma decisão refletida entre os integrantes de uma Câmara, de uma turma, e é essa a razão de ser dos tribunais. Se fosse para ficarmos com um julgamento individual, do mais culto que fosse julgador, não precisaríamos ter os tribunais, nos contentaríamos com a primeira decisão. Então, enfim, não sei dizer o percentual, mas certamente enfim, vultoso. Dos habeas corpus atualmente que são levados ao STJ e ao STF, eles são decididos de forma monocrática. E, muito embora passíveis, tais decisões passíveis de recurso, na medida em que não havia sustentação e agora querem impor uma sustentação de apenas 5 minutos, o que se coloca, na verdade, é mais um artifício, mais uma providência que visa obstacularizar o exercício da ampla defesa. A indicação do Dr. Carlos Eduardo Machado mostra isso, quando você tem os julgamentos, os debates virtuais, longe dos olhos e da intervenção dos advogados,
É uma. E agora, além disso, querem que, no momento que cada vez se torna mais proforme, porque os votos já chegam prontos, os entendimentos já chegam debatidos e refletidos, querem que nós tenhamos apenas 5 minutos para sustentar, para exercer esse direito de defesa, que é essencial, né? É a única oportunidade que o advogado terá de falar com o colegiado, porque não se sabe pela prática que os julgadores não terão oportunidade todos de lerem a peça, de analisarem os documentos. Então, se tem o relatório do relator, o seu voto, por isso é essencial que o advogado possa trazer suas razões, suas percepções, os seus destaques a todos os integrantes do colegiado. Então, é evidente, de percepção automática, ainda de quem não milita na área criminal, que impor 5 minutos numa sustentação oral viola o direito de defesa, viola uma garantia constitucional inafastável, sobretudo através de uma resolução. Não estamos nem falando de uma lei, estamos falando de uma resolução. Bom, mas o outro argumento que eu acho que é muito objetivo, e esse sim dará trabalho para o STJ, para a sua presidência e para os demais integrantes quando forem certamente decidir sobre a alteração regimental, porque essa resolução é um paliativo, isso será objeto de alteração regimental. Esse argumento é que existe no Código de Processo Civil e que todos sabem que é aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal, porque no CPP, não há, de fato, previsão de tempo, como não há para a maioria dos recursos, previsão de tempo para sustentação oral. Na maioria dos casos, isso está previsto nos regimentos. Mas o CPC, aplicado, repito, subsidiariamente, ele prevê, há um dispositivo, e aqui, como criminalista, eu vou me permitir ler para não cometer nenhuma imprecisão, é o artigo 937. Ele diz assim: na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentar suas razões nas seguintes hipóteses. E aí ele menciona vários incisos que são tais hipóteses. O último inciso, que é o inciso 9º, diz assim, porque primeiro se fala recurso especial, extraordinário, apelação, embargo de divergência, ação rescisória, agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em tutela de urgência, e a última em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Então, é exatamente a situação. A lei é o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906. Lá, agora, está previsto que decisões monocráticas de relator negando conhecimento, não conhecendo ou negando provimento ao recurso serão recorríveis através de agravo esse que contará com sustentação oral dos advogados. Como não há previsão nem no Estatuto da Advocacia do tempo, nem no CPP, para regular os agravos, obviamente, em matéria criminal, não aplica-se a regra processual de lei ordinária. Então, aplica-se os 15 minutos que estão aqui previstos no CPP. A gente não precisa nem apelar para o bom senso, apelar para a prática em relação a outros recursos, fazer uma análise comparativa. Não, existe uma lei disciplinando que, nesses casos, aplica-se o prazo de 15 minutos. Então, ao nosso ver, é claro que o parecer ele vai mais a fundo, traz alguma doutrina, reflete de forma mais alongada sobre os princípios da ampla defesa, mas, tentando aqui ser muito breve, temos aí não só a questão principiológica da Constituição, mas temos também um dispositivo processual, uma lei ordinária, obviamente hierarquicamente superior a essa resolução e ao próprio regimento interno do STJ, razão pela qual, ao nosso ver, a conclusão do parecer
foi no sentido da ilegalidade dessa resolução. E também, ao final, o que se recomenda é que o IAB envie o parecer para a presidência do STJ, para que, enfim, esses pontos possam ser levados em consideração e espera-se que daqui por diante seja revogada a resolução e o regimento interno contemple um prazo razoável para o exercício da defesa. Então, esses, em breves linhas, são os termos do parecer. Obrigado, doutora Carolina. Claríssimo também, enfim, muito substancioso a apresentação. Enfim, põe em discussão o parecer apresentado pela doutora Carolina. Doutora Kátia Tavares, por favor, depois doutor Sérgio Santana. Boa noite. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, senhores componentes da mesa, queridíssima colega e competente Ana Caroline, até porque a Ana Ruth falou, eu agora confundi, desculpa. Ana Caroline, eu só gostaria, o excelente parecer, não tenho nada, absolutamente nada para acrescentar, mas eu achei o parecer tão bem fundamentado, que eu proponho, sugiro só, que ele seja encaminhado também à OAB Federal, à OAB Estadual. Então, é só isso, porque eu acho que é muito importante que também o nosso órgão de classe tome conhecimento desse sensacional, magnífico parecer aqui sustentado pela Caroline Abernathy. Obrigada. Obrigado, doutora Kátia. Eu ia fazer essa recomendação, enfim, já faremos. O Conselho Federal é fundamental. Ok, tá bom. Então, Sérgio. Bom. Eu ia fazer a recomendação, que essa matéria é tão cara à classe, enfim, né, que, evidentemente, né, óbvio que interessa, né, a apreciação por parte do Conselho Federal, do Conselho Estadual, do Supremo, enfim, como foi recomendado, doutora Carolina. Enfim, eu pergunto se há alguma objeção com relação à conclusão. Não havendo no nosso plenário virtual, não havendo no nosso plenário... Peraí, perdão. Doutor Márcio Barandier e doutora Leila Pose, perdão, enfim, não tinha visto aqui a mão levantada. Eu vou fazer o seguinte, Márcio, você é o indicante, né? Então, vou deixar o Márcio por último e... Doutora Leila, por favor, a palavra é sua. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas presentes no plenário histórico. Eu só quero fazer um complemento. Eu acho que o encaminhamento ao Conselho Federal deveria ser dirigido diretamente ao presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, não só ao presidente do nosso Conselho, mas esse é um assunto que tem sido tratado em toda, não só no Conselho Federal, mas no âmbito das seccionais, pelas comissões de prerrogativas. Então, a minha sugestão é que seja direcionado para o presidente Breyer. Obrigado. Alô? Alô? Obrigado, doutora Lê. Não, obrigado pela recomendação, enfim, já anotamos e faremos o encaminhamento, tem toda a pertinência à recomendação apresentada. Obrigado. Doutor Márcio Barandier, que é o indicante e o presidente da Comissão de Direito Penal. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todas e todos, colegas, diretores presentes. Presidente, eu queria fazer só duas observações. Uma é de um cumprimento à doutora Carolina Abernathy e ao doutor Gustavo Teixeira, que está presente aqui no plenário virtual, não só pela excelência do parecer, mas também pela rapidez com que elaboraram. Porque aqui no IAB nós fazemos um trabalho voluntário, é importante ressaltar essa dedicação dos membros. E, nesse caso específico, essa importância é maior. Eu pedi essa celeridade exatamente porque essa resolução que a doutora Carolina Abernathy mencionou, ela tem caráter provisório,
objetivo é inserir essa disposição no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. E a minha intenção, quando fiz a indicação, até por sugestão do Gustavo Teixeira, que me alertou para essa questão, é justamente que o IAB consiga influir nesse momento. Ou seja, evitar que isso vá para o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, porque será muito mais difícil de desfazer essa situação com a inserção no regimento interno. Então, eu subscrevo as sugestões que foram feitas pela doutora Cássio Tavares, pela doutora Leila Pose, de se encaminhar ao Conselho Federal e a forma de se encaminhar ao Conselho Federal, mas é muito importante, presidente, caso o plenário aprove o parecer, como parece que vai aprovar, que seja encaminhado logo para o Superior Tribunal de Justiça, para a presidência, a fim de que se evite que isso entre no regimento interno. Porque essa questão está muito conectada com a indicação do Dr. Carlos Eduardo Machado. Isso é um afastamento do advogado dos julgamentos, é um cerceamento da voz do advogado e, consequentemente, do cidadão nos julgamentos, nesse caso específico, em matéria penal, que é mais grave ainda, porque se denega as ordens de habeas corpus, se não conhece os habeas corpus monocraticamente para se impedir a sustentação oral e o julgamento do colegiado. E depois leva-se no agravo que não tinha sustentação, por isso que houve a alteração no estatuto, e agora se busca novamente, colocando um tempo de 5 minutos que não sabe de onde se tirou, porque por uma questão lógica deveria ser o mesmo tempo concedido originalmente ao habeas corpus que seria julgado pelo colegiado, por exemplo. Mas, voltando para o senhor presidente, eram essas as considerações que eu queria fazer, cumprimentando de novo a doutora Caroline e o doutor Gustavo pelo excelente parecer. Obrigado. Obrigado, Tomásio. Enfim, faremos isso com a urgência que a matéria impõe, e também parabenizar uma vez a doutora Caroline, pelo parecer, e o doutor Gustavo Teixeira. Obrigado, doutor Gustavo, sei que o senhor está aí presente também na nossa sala virtual. Enfim, obrigado aí, parabéns pelo trabalho realizado e pela celeridade, como foi bem destacado pelo doutor Márcio Barantier. Nós sabemos muito bem a dificuldade, enfim, que a gente tem para poder administrar tanta coisa na vida, inclusive atender, né, aos sempre substanciosos pareceres do Instituto dos Advogados Brasileiros. Muito obrigado. Eu submeto a matéria à aprovação, enfim, creio que não há também oposição, vou dar por aprovado por aclamação, enfim, a questão. Muito obrigado.